O Dopamina recomeçando hoje com um novo formato, né, Giane? Isso, o Dopamina está com um novo formato, que vai ter o Bril, né? O Instituto Bril, que sempre está presente aqui no Dopamina, mas agora será Bril, né? O Dopamina, Bril e convidadas. E hoje nós temos a minha mentora, queridíssima professora Raquel Tuxiá, né? E vamos falar sobre um assunto, eu acho que vai integrar até com o que estava sendo conversado no bate-papo anterior, que nós vamos falar sobre descontração e a autorregulação. Bem legal. Mas então o Dopamina agora vai ser só você, Instituto Bril, com os convidados. Instituto Bril com os convidados. Então toda terceira segunda-feira do mês tem a Giane. Ela tá vindo hoje, porque segunda-feira passada foi feriado. E quem me acompanhou viu que eu não estava em Brasília. Então, Giane. eu tinha falado para que a Giane vai ficar com a terceira segunda-feira do mês. Seremos com o quadro Dopamina. Então, em maio eu já volto tudo normal. Eu ia falar algo, mas eu acabei esquecendo. Depois eu volto e falo sobre o dopamina. E se tiver algum tema, algum assunto que, né, nossos ouvintes queiram que seja abordado aqui também, podem mandar, que nós vamos, né, falar sobre, com a participação especial de cada um. E o nosso convidado de hoje é a doutora Raquel. Isso. Raquel Tuxiá. Tuxiá. Que nome difícil. Eu vim da Rádio Guará. Doutora Raquel Tuxiá. Esse nome Ele é árabe, europeu. Árabe. É árabe com... Doutora Raquel, quem é a doutora Raquel Tuxiá? Eu sou terapeuta, né? Sou juíza de paz, sou psicanalista clínica, né? Trabalho com um grupo de mulheres, né? No formato de orientação, né? De elevação, despertamento espiritual, né? Crescimento espiritual. Independente da questão religiosa. Fala um pouco mais perto. Independente da questão religiosa, nós temos um espírito, um corpo, um espírito, né? Uma mente. Então, trabalhar dentro desse conceito de um ajustamento diante de uma proposta para cultivar o bem-estar e a saúde mental. Então, torna-se de vital importância debruçarmos um olhar sobre a condição da alma. Nós estamos vendo que, muitas das vezes, por certas aflições da vida, algumas pessoas que se encontram num estado de fragilidade emocional, eles rompem com o ciclo da vida, antecipa a sua ida ao eterno. Nós, ao trabalharmos o fortalecimento espiritual, nós estamos proporcionando qualidade de vida para ela viver a saúde mental e também o bem-estar. Todos nós falamos no bem-estar, todos nós falamos na qualidade de vida, mas precisa ser cultivado alguns elementos que fazem parte de uma construção, não somente mão única, mas com a participação do profissional da saúde mental. Profissional da saúde mental. Vamos fazer o seguinte: eu faço uma pergunta, a gente faz outra. Faz uma pergunta, Pois não. a gente pode faz ser. outra. Tá? Então, doutora Raquel Tuxiá. Isso. O tema é autorregulação. Descontrações e autorregulação. Que tema difícil, gente. Descontração. Gostou? Gostei, mas explique pro ouvinte que saiu em casa o que significa isso. Então vamos Porque começar. o rádio tem que ser uma linguagem mais assim. Eu sei o que é. O que é? Explique pro ouvinte, né? Vamos começar pela descontração emocional. A descontração emocional é trabalhado pelo terapeuta uma capacidade psicoespiritual para que a pessoa consiga gerenciar as suas emoções, não rompendo com ela, não entrando num estado de fuga ou de luta, mas de aceitação das condições humanas, das suas experiências que ele tem vivenciado. E buscar, com o auxílio de um profissional, um terapeuta integrativo, ele vai
conseguir fazer um delineamento. Primeiro se faz a pesquisa, faz a anamnese, segue todo aquele protocolo. A amnésia é o quê? A anamnese é uma ficha de avaliação. Porque essa é uma vez com o pessoal. Isso, que vai fazendo, vai perguntando. Dali se tem um ponto de partida, de onde começar, quando começar, com o que começar. Então, trabalhar o gerenciamento das emoções, hoje, se torna de vital importância, levando à completude da consciência, a pessoa ter consciência de certos fatores, de certas emoções que precisam ser delineadas com a forma de conhecimento de como ele vai estar trabalhando aquelas emoções para que ela consiga conviver bem com ela mesma, conectada com a centelha divina, né? A centelha divina, pelo qual ela recebeu do Altíssimo Deus. Então, diante disso, é buscarmos convivências ajustadas com a dimensão divina, porque não é só uma questão de a pessoa chegar e falar, e vamos aí buscar uma solução, não é? Vamos buscar na agulha no palheiro uma solução que vai funcionar. Não, ela é trabalhada, ela é construída. E nesse processo de construção é para trazer soluções abençoadas, satisfatórias para, através do autoconhecimento. Aí nós vamos chegar no autoconhecimento, na meditação e na atenção plena. Daqui, aquela emoção, ela tem gerado circunstâncias desagradáveis, mas não entrar na rota do desespero, descer a ladeira abaixo. Não, vamos trabalhar essa dinâmica, não é? Psicoterapêutica, que vai realmente trazer abordagens de sucesso, buscando realizações de sucesso, satisfação para a pessoa. Então, tudo isso é autorregulação e... Esse é a descontração vamos emocional. Colocar eu acho que a desconstrução tem uma questão de romper com padrões. Verdade. Entende? Que então vamos colocando... A pessoa tem um padrão, a pessoa cresceu, é tipo romper com esse limitativo. Sim. Entendeu? Então, assim, nós temos padrões, nós crescemos dentro desses padrões. E alguns saudáveis, mas a grande maioria não é saudável. Pelas pessoas, sociedade, enfim. Se a criança, ela é educada, se a pessoa for podando a criança, perto da idade, a criança cresce cheio de padrões. Sim. E acha que é correto aquilo e vira um adulto perturbado das vezes. Isso. Então, assim, os padrões, eles, de certa maneira, eles são ruins, como um todo, né? Assim, existem padrões que nós precisamos romper, que adoece a gente. Nós temos agora FM no YouTube, para você olhar também pro YouTube para falar com quem está no YouTube. Ai, gente, desculpa. Até então eu estava acostumada com a rádio. Não, mas com a live. Falar aqui com a live no Instagram, KT, beijo pra KT, a Padinha de Brasília. Entrou aqui na nossa live, uma grande amiga, atriz. Uma pessoa muito bacana. E tô me achando que são câmeras e câmeras aqui, né? Então tô aprendendo para qual olhar. Mas vamos lá. Então, eu acho que quando tem essa desconstrução, a gente consegue romper com padrões que, na sua grande maioria, eu acho que não são saudáveis. Verdade. Né? Então, colocando numa linguagem mais objetiva, né? A desconstrução tem essa questão desse rompimento, né? E aqui, a nossa querida mentora trouxe um caminho para que isso ocorra, que é algo muito mais profundo do que todo mundo imagina, porque a gente entrar em contato com as nossas emoções geram certos conflitos. Vários conflitos, na verdade, né? E entrar em contato com essa essência da gente e tal, como em outros quadros do Dopamina, né? Em outros bate-papos aqui já foi tão falado sobre essência, a gente entrar em contato. Então, hoje a gente está mostrando que existem caminhos para a gente entrar em contato com essa essência que a gente tem. E aqui tem um, onde, né, nossa queridíssima Raquel está mostrando hoje. Então, é romper com esses padrões.
sejam em qualquer área da vida. Relacionamentos, a questão financeira, Eu acho que financeiro e relacionamento pesam, são né? cheios de crença. Porque o brasileiro hoje em dia ele não sabe ter limite pro seu dinheiro. Ah, sim. Não sabe guardar. Difícil na pandemia. Quem guardou dinheiro conseguiu viver. Quem não guardou, Isso. passou um perrengue. Sim. Então, eu acho que a finança não é ensinada desde pequeno. Só se vive uma vez, né? Vou gastar, cara. Não sabe até quando vai Até ficar, né? quando vai ficar, exatamente. Outra parte também é relacionamento. Todo mundo quer ter um relacionamento estável. Família. Acho que tudo isso também vão criando várias crenças. Isso. Quer falar um pouquinho sobre? Quero. Então, Olha só, a questão das crenças limitantes, dos padrões limitantes, ele tem um fator de desconstrução emocional, porque prende a pessoa naquele padrão. Vamos falar uma família que cresce falando para o filho que o dinheiro não dá em árvore, que é muito difícil, que tem que trabalhar até morrer para ter dinheiro. Olha só que consciência está passando. Está passando que o trabalho é ruim, que o trabalho é cativo, que o trabalho é um peso. O trabalho é uma bênção de Deus, o dinheiro é uma bênção de Deus. É uma bênção que o próprio Deus nos dá, a vida, a saúde, o bem-estar para trabalharmos. Então, a partir do momento que a visão de que é um peso, ou seja, nós estamos aí na geração nem, né? Nem estudo, nem trabalho. Nem estuda, nem trabalha. Ou seja, toda essa situação. Aí nós vamos ver a respeito do relacionamento. Quando, às vezes, uma mãe indignada porque a filha ou o filho faz uma arte e ela se aborreceu, aí ela vai dizer assim, tá vendo? Homem nenhum vai te querer. Qual homem que vai te querer? Ou então ela vai dizer, tá vendo? O casamento não presta, homem não presta. Ou seja, ela está construindo uma identidade de que o homem não presta. Ou seja, a pessoa quando criança. Quando criança, a mãe fica falando aquelas coisas porque ela ficou indignada. Ela ficou irada porque a criança fez uma arte. Então, todas essas situações, aí quando essa criança, ela cresce com aquilo já impregnado no inconsciente dela, quando ela cresce, ela vai ter um relacionamento, aquela situação que está registrada lá no sistema reptiliano, ou seja, ele coloca para fora como uma barreira. Então, ela vai ter dificuldade de ter um relacionamento, porque já vem dentro da mentalidade dela uma identidade que o homem não presta, que casamento não presta, que isso não presta, que não presta, que ela não vale nada, quem é que vai querer ela, entendeu? Ou seja, toda aquela semente que foi semeada num terreno fértil, que é a mente inconsciente, ela envia as mensagens. Ou seja, como tudo é energia, ou seja, antes de conhecer, ela já envia, o inconsciente dela envia uma mensagem. O homem pode ser um príncipe, um homem maravilhoso, mas aquilo envia uma mensagem antagônica, ou seja, o que era para ser promissor, ali, aquela energia antagônica, ele tem um fator transformador. Ou seja, romper com esse ciclo. Pode-se usar terapias? Vamos usar terapias, mas a abordagem de hoje é apresentar uma dimensão espiritual que é capaz de entrar na matriz humana pela luz divina, alfa e ômega. É espiritual. Então, quando a essência divina entra no espiritual, que atravessa todas as camadas do inconsciente, vai localizar, e essa luz divina do alfa e ômega, que é o Altíssimo, né? O princípio e o fim, ou seja, é o princípio de uma nova jornada e é o fim de uma jornada maléfica. Então, isso é novo? É novo. É novo. Precisa, pelo menos, ter conhecimento da essência espiritual
também conhecer as terapias energéticas, que tem umas terapias energéticas que trabalham com a luz divina. Não é somente chegar como um passe, ou então colocar um fermento, você pega um fermento, bota uma água, ele vai crescer. Não, é uma construção de passo a passo. Então, a proposta é uma proposta que eu já estou trabalhando e ainda vou mais. Dentro dessa proposta, que ela é espiritual, como espiritualista eu sou, entende? Hoje eu tenho uma dimensão mais profunda. Espírito é espírito, mas quando você é espiritual, você mergulha nas águas do trono, entendeu? E lá você retira toda a essência libertadora e transformadora. Isso sem entrar em embate, sem dizer que a mãe, porque você vê às vezes, a mãe é culpada, a mãe é narcisista, a mãe é isso. Não, eu não vou entrar nesse viés. Eu estou lidando com a pessoa, com a essência daquela pessoa. E é promover coisas benéficas, porque no livro da vida, independente de religião, nós temos lá em cima tem um livro da vida que está registrado. Então eu vou buscar o que está registrado no livro da vida, o que o Pai ele elencou para a vida daquela pessoa. Então não é uma questão de um passe. Posso dar um aconselhamento, eu posso dar uma orientação, e aí nós vamos para a aplicabilidade das terapias psicoenergéticas. Que às vezes tem muito resistência, principalmente num certo público, né? Uma pergunta aqui, eu acho que é muito pertinente ou não. Roberto, doutora, a senhora viu ontem a reportagem do Fantástico, está falando de espírito e ciência, sobre eventos pós-morte. A pessoa morre e ressuscita. Conta a matéria do Fantástico. Eu cheguei a ver essa matéria. Isso é real? Ou é espiritual, ou é o nosso cérebro? É aquela sensação, não sei se você já chegou a ver a matéria. Ele falou que é evento pós-morte. É assim. A pessoa está viva, a pessoa volta. Tá. Ela vê, ela escuta vozes, a alma sai do corpo, ela anda, ela vê e volta pro corpo. A senhora entendeu o que eu falei? Entendi. E a ciência está falando que isso é uma coisa do cérebro. Mas o cérebro, ele morre junto com a gente. Como é que a alma vai sair do corpo, vai dar uma volta e vai voltar? É possível. Não, é Sim, uma coisa que acontece. A gente fica se perguntando aqui, É né, possível. esses eventos. É possível a pessoa viver uma experiência de quase morte. Isso mesmo, quase morte. A Quase pessoa morte. morre, mas assim, ela tá vendo tudo, só que a pessoa tá morta. Olha só, eu vou contar uma experiência que uma pessoa que é assistida a mim há muitos anos, e a mãe dela estava enferma, estava internada, e de repente a mãe dela viu o outro lado. Ela viu o lado espiritual. E ela começou a falar para a filha. E como eu ensino, minha área de ensino, eu ensino as pessoas a orarem. Orações precisas pela sabedoria divina para aquele momento. E ela começou a orar e dizer para Deus que ela não estava preparada para perder a mãe dela. E ela falar para Deus, não estava preparada. E aí chamou a equipe médica entrou com o procedimento e a mãe dela voltou. Ou seja, outras experiências, pessoas têm, não é uma questão mental, é o espírito mesmo que com a permissão do Altíssimo tem a liberdade. Às vezes vai lá, vê um fato e volta para contar. E isso para um fator transformador da própria pessoa. Para ela melhorar como gente, melhorar como pessoa, melhorar como um ser divino para cumprir a missão dela. Então não é um fator que é mental. Não, ali o mental não funciona, não. Porque a ciência sempre tem que provar que é mental. Não é mental, não. Os neurotransmissores. Não é mental. Aí, só que a ciência tem eu vou coisas falar. A que neurociência já não considera só processo mental. É o Roberto, né? É o Roberto que perguntou? É. Aí, assim, olha, Roberto, também, olha só, tem uma situação que você poderá ver
é a saída do corpo. O espírito sai. E às vezes, quando se dorme, o espírito sai do corpo. Vai fazer alguma coisa, vai em lugares, e isso encontra pessoas, mortas, isso, e os espíritos até às vezes recebe. não falam porque não é permitido falar. Isso. A permissão. É. Você gostou muito com meu pai. Eu vejo meu pai, fico feliz, mas meu pai não fala porque não é permitido. Isso. E poderá também falar situações quando é permitido, dando orientações para a pessoa voltar e vai agir no que é preciso para poder corrigir fatores ou processos transformadores para a própria pessoa e para a família. Então, essa visão espiritual, ela é uma visão expandida da consciência elevada. Então, ela uma pergunta que ele fez que foi ontem, a matéria, então, a senhora está falando desse lado aí, ele falou, não sei se é pertinente, mas eu falei. Sempre é, né? Pertinente, gente. Há bom tempo que está falando de autorregulação. Sim. Isso. Mas é um assunto que está sendo hoje debatido muito. Porque ontem foi uma matéria de 20 minutos no Fantástico, que a ciência está querendo provar que não existe esse lado espiritual. Existem neurotransmissores. E neurotransmissores lá que fazem isso que você pensa. As sinapses. É igual os sonhos também. Isso. A ciência também está estudando sonhos para falar que é tudo coisa da sua mente, que não existe esse lado espiritual. Existe? Não. Existe sim. Dentro da própria psicologia, gente, o estudo das sombras de Jung. As sombras. Né? Jung fala, né? Jung fala muito dessa questão das sombras. Das sombras fala que não tem. Não sombras de assombrar. Mas dos seus medos e são tudo os medos, mais. Tudo, e a grande questão deles, assim, quando a gente pega Freud, por exemplo, Jung e tal. Psicanálise, Jung também, né? E aí o que acontece? É acessar o inconsciente. Então, será que é o inconsciente que manda? Entendeu? Então, assim, eu acho que o pulo do gato, assim, né, muitas vezes dentro da psicologia e tudo mais, é o sofrimento. E aí, a razão desse sofrimento é a gente conseguir acessar esse inconsciente. Para trazer a raiz dele. Esse inconsciente? Porque a ciência está explicando que o inconsciente é que faz tudo isso acontecer. E como é que eu vou acessar esse inconsciente? Então, são várias técnicas. A psicanálise pode dizer, o inconsciente é essa parte aqui do cérebro, né? Isso, cérebro reptiliano. Então, acho que é reptiliano? Então, o que a gente está trazendo aqui, ó? Dentro do quadro, né? Então, hoje a gente está aqui com a Raquel, que está trazendo maneiras de acessar o inconsciente. Ela trouxe essa desconstrução, onde ela citou, é uma maneira de acessar o inconsciente. Entendeu? Então, assim, porque muito foi falado em dopamina sobre, né, a questão da gente ter esse encontro com a gente mesmo, com nós mesmos, né, e tal, essência e tudo mais. Mas aí, como que a gente acessa tudo isso? A gente tem que acessar o nosso inconsciente. Fazer uma limpeza no inconsciente. Sim. Digamos que quando a gente acessa, a gente acaba limpando, né? Exatamente. Porque a gente tira aquilo que não nos faz bem de alguma maneira, né? Então, é algo muito mais profundo. Então, quando a gente fala de uma... Só em terapia, no caso. Terapia. Exatamente. Não tem outra maneira. E meditação. A meditação. Pode... A meditação. E, além do mais, eu foco nas terapias energéticas. Porque as terapias energéticas, ela vem com a matriz divina, da fonte divina, que é o Altíssimo. Então, você pode invocar o Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus? Posso. Porque ele tem a capacidade de penetrar no inconsciente. Sim. Você está me entendendo? Então, eu vou citar um verso na palavra. Aqui, quando Jesus ressuscitou, ele estava caminhando, né? E ele começou a acompanhar os discípulos no caminho do Emaús. E ali eu já fiz uma ministração a respeito do terapeuta no caminho do Emaús. E ali ele vai escutando o terapeuta. Ele vai escutando. Lá, em determinado lugar, estava Judas, estava Tomé, estavam os outros pares dos discípulos. E quando ele chegou, o próprio Tomé
ele falou para Tomé, Tomé falou assim no meio do grupo, que ele só acreditava se ele tocasse a mão na ferida. E aí, olha só, o que é transcendental? Agora nós vamos entrar numa dimensão mais espiritualizada. O que é transcendental? Aí, quando o mestre chegou, ele não perguntou, o que está acontecendo aqui, gente? E aí, o que foi que fulano te falou? Não, ele falou, Tomé, toca. Então, o terapeuta do século XXI, ele tem uma diferença do terapeuta que vai só pelas técnicas e tem um terapeuta que ele vai pelo toque do espírito. À medida que você vai conversando, essa ação transcendental do Pai, ele passa a coordenada como é que vai ser aquela sessão. E é possível promover resultados brilhantes, porque a pessoa retorna à essência dela, o que o Criador formou para ela. A essência dela não tem tribulação, não tem angústia, é puro. E quando se conecta a pessoa a essa essência divina, ela passa a receber a restauração do que foi criado. Então, toda aquela trajetória de sofrimento, que na pedagogia, ele diz assim, que quando nós nascemos, nós somos uma folha em branco. Uma esponjinha. E aí vai, né, a cultura, convivência com o pai, tudo, vai preenchendo, é que dá o formato. Então, nós, dentro dessa situação, às vezes se vive a vida inteira e não consegue se identificar que certos fatores que são nocivos são crenças limitantes. Porque aí nós vamos esbarrar, sabe onde? Nós vamos esbarrar na lealdade familiar, que é a constelação familiar. Então, todo esse conjunto de abordagem que vai buscando situações que precisam ser elencadas com uma visão espiritualizada, não a visão somente técnica. Uma visão técnica é uma visão técnica. Vai aqui, como é que faz aqui? Elabora isso, elabora aquilo. Não, não. Essa é uma visão espiritualizada, que vem do divino. Ou seja, porque conforme você veja, passa a observar as horas do dia. Amanhece, logo o sol já está. O sol já aparece. 8 horas da manhã parece que é sol de meio-dia. Pode observar. De tão que está quente o sol. O tempo está encurtando. Então, existe uma dimensão de glória sobre a humanidade. Quem consegue conectar a essa dimensão de glória, buscando uma vivência abençoada, feliz e próspera, trazendo a consciência de buscar a essência divina, que não tem problema. A essência divina não tem. Então, acoplar essa essência do que foi criado para a nossa vida de hoje. Então, pela sabedoria divina, vai se construindo um novo patamar de vida abençoada. Eu quero só falar para os ouvintes, Kelly, que, assim, dentro do quadro, né, nesse bate-papo, a gente vai trazer diferentes abordagens, porque é importante, porque para que as pessoas entendam que como é importante elas buscarem aquilo onde elas conseguem se identificar. Sim. Né? Porque quando se identifica, estabelece ali um vínculo, e é através desse vínculo que a pessoa vai conseguir realmente curar, trazer uma cura verdadeira dentro das emoções dela. Então, assim, tem diversos caminhos e eu acho que a gente pode abordar, né? Explorar, que é importante para que os ouvintes entendam isso. Vários caminhos, né? Então, assim, a gente tem que considerar dentro do que cada um acredita, dentro do que cada um se sente à vontade. Sem julgamentos, né? Sem julgamentos, sem preconceitos, sabe? Sem aquele julgamento de
religiosidade, Sem classe religiosidade, social, classe... sexualidade, Isso, cor de pele, infelizmente vai ter muito. exatamente. Então, assim, para encontrar essa essência, olha o que a Raquel trouxe hoje. Nível de escolaridade também. Mas a gente Isso, não só preconceito, porque não tem nível de escolaridade Isso. alto. isso. Então, assim, ela trouxe uma outra dimensão, mais espiritualizada, Uma nova visão, né? uma nova visão. Isso vai de encontro com a essência da pessoa? Sim, vai também. É um caminho. E além... E que pode ser explorado. É. Você se identifica? A outra pessoa se identifica? Ok, entende? Então, assim, quando a gente fala do Bril, gente, o Bril é amplo, É. né? O Instituto Bril é amplo, ele não está dentro de uma caixinha, né? A gente considera várias vivências, né? Como a Kelly falou, sem nenhum preconceito. E até porque nós vamos encontrar pessoas com diversidades religiosas. Fala um pouco mais alto. Gente, quem tá no Instagram, o microfone da rádio não está logado no Instagram, tá? Então tá. você está falando que tá baixo, fala um pouco mais perto. Tá. O microfone da rádio está ligado na rádio 98.1 e no YouTube Guará FM. Tá. Olha só, até porque nós vamos, durante a nossa caminhada de terapeutas, né, dentro da área da saúde e do bem-estar, nós iremos encontrar uma diversidade de pessoas com várias ramificações religiosas. Então, nós não vamos confrontar as religiões e as crenças religiosas das pessoas. Nós iremos conectar a alma dela. E possa ser que muitos terapeutas discordem, possa ser que várias pessoas venham a discordar, mas o que nós estamos apresentando não é uma linha fantasiosa, mas é uma linha pelo qual ela já está surgindo, que é a saúde espiritual. Não somente tratar da saúde mental, saúde psicológica, física, mas tratar da saúde espiritual, que é do espírito. E é esse que sustenta tudo. É ele que recebe da fonte o Altíssimo. Então, possa ser que muitos, né, pessoas que estão nos assistindo, eu não concordo, eu te respeito. Mas isso vem de uma fonte de muitos estudos. Eu estudo várias escolas. Eu estudo a palavra. Eu estudo a ciência da palavra, que não é somente ler. Então, eu vou buscar os mistérios que tem na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, onde para muitas pessoas, líderes, alguma coisa assim, não interessa que o público saiba, porque ele te dá autonomia. E nós estamos chegando no momento das pessoas adquirirem autonomia espirituais e viver essa autonomia espiritual. O que é autonomia espiritual? A autonomia espiritual, ela não está fixada no que uma pessoa ou outra aqui ou de outra religião venha dizer, olha, isso é pecado, aquilo é pecado, isso aqui... Eu estou certa, você está errado. Eu estou certa, você está errado. Eu mando aqui. Eu é que detenho o poder, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí vai dizer as graduações, isso. Aí você vem assim, mas a pessoa que nem estudou, uma pessoa que às vezes não estudou, ela pode ter uma elevação espiritual de receber do alto instruções e me dizer, Raquel, assim. Ontem mesmo, eu conversando com uma pessoa, ela me falou, olha, quando você fizer as suas reuniões, faça assim. Eu acatei. Ou seja, tá entendendo? Então, está aberto, um dos propósitos é estar aberto para receber o que o novo, a ciência divina tem. Não estão abertas nem para as místicas, né? Não estão abertas. Imagine para o novo. Tem gente que é fechado no ciclo dela, no mundo dela, e acha que só ela está certa. E vive uma verdade que não é uma verdade, mas leva isso como uma verdade absoluta na vida, né? Não escuta ninguém, não fala ninguém, julga os outros, completamente muda, de tudo, né? Eu nasci assim. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Assim, direita, assim, dependendo da pessoa, se direita, né? Depende da pessoa, você pode se endireitar, né? Tem essa frase, pau que nasce todo, morre torto. E no final a gente ficou preso, que a gente começou na desconstrução, continuou na desconstrução e a gente não adentrou
outros aspectos, outros assuntos, mas acho que a gente vai ter tempo para isso também, vamos né? ter, exatamente. É. Sim, Até para não assustar. Dá uns 10 minutos ainda. Até para não assustar. Então, teve pergunta do ouvinte falando do Fantástico de ontem, que achou bem interessante, o tema bem polêmico, como você falou, o ouvinte perguntou, né? Aham. Essa polêmica de ontem do Eu Fantástico. espero que eu tenha respondido para o Roberto, né? Que Deus abençoe você, Roberto, e todas as pessoas que estão, né, pelo YouTube, né, estão também pelas outras redes sociais, que o Senhor venha abençoar o nosso Pai Eterno, né? Abençoar todas as famílias, todas as pessoas, né? E que possamos ser agentes transformadores, condutores da cura. Né? Tem muita gente doente. Tem muita gente doente. Isso Quanto é mais a preocupante. gente fala, que, por exemplo, que na rádio tem muito terapeuta que vem, psicólogo que vem, tal, mas a gente vai falando, a gente vê que tem muita gente precisando de ajuda. Tem muita gente doente, tem muita gente gritando. Sim. Aí, Gritando, mas assim, você vê, elas não estão gritando, gente, como o povo tá falando, gritando pelos olhos, Sim. pelas atitudes, pelos Sim. comportamentos. E aí tem uma coisa. Aceitação por parte de certos grupos que eles não facilitam. Então, abre uma frente contrária e aquilo engessa as pessoas. Digamos, vamos dizer as terapias integrativas. São 29 terapias integrativas pelo SUS, né? E aí... Já é reconhecido pelo SUS? Isso é Pelo governo federal, reconhecida já? pelo SUS. Que Reconhecido pelo SUS. legal. Então, um terapeuta integrativo tem que ter faculdade ou pode ser formado também? Não, ele tem os cursos livres, né? Mas tem a faculdade integrativa, né? Ah, que Tem a interessante, faculdade eu não sabia integrativa. que Tem faculdade já integrativa. era regulamentada. Regulamentada, tudo pelo, né? Pelo MEC, tudo, tá? A formação, tudo, né? De um terapeuta, né? Então, aí o que acontece? As questões do julgamento. Vamos falar um pouco de julgamento nesse restinho momento que nós estamos. Então, se convence um certo líder, convence um grupo, não sei, que aquilo não vem de Deus. Um dia, eu estava chegando para fazer um atendimento e eu vi uma certa senhora falar sobre o Reiki. O Reiki pertence a uma das 29 terapias integrativas. E ela é uma terapia energética. E o que é? Vocês podem me perguntar, Raquel, o que é o Reiki? O Reiki, ele é uma ministração com imposição de mãos. Então, aquela energia, ela é passada por intermédio de uma iniciação. E aí se assusta porque é iniciação, mas tudo tem uma iniciação, batismo nas águas é iniciação, batismo com o Espírito Santo é iniciação, muitas coisas são iniciação. Rapidinho, quem tá pelo Instagram, beijo, Mábia. Quem tá pelo Instagram não está conectado com o microfone da rádio. E escuta, por gentileza, na Guará FM, no YouTube, ou na rádio 98.1. O microfone da rádio está conectado ao YouTube e à rádio. Ao Instagram, se elas fala um pouco mais alto, tá? Ao Instagram está conectado a voz delas realmente, e aqui é minha voz. Então, pela Guará FM, YouTube, ou pela 98.1 FM. Então, dentro das 29 terapias integrativas reconhecidas pelo SUS, tem uma portaria, inclusive, que é das políticas públicas, né? E aí, o que acontece? Aí, como, por exemplo, eu vou falar um exemplo. Quando eu fiz a terapia integrativa da constelação, eu fui entender certos fatores que aconteciam e que se dizia que era maldição, que é espírito, espírito. Quando você vai entender, vai estudar, é uma ação transgeracional. Aí é ciência. Entendeu? É ciência. Então, dentro dessa abordagem, há um enfrentamento também para desmotivar as pessoas a procurarem. Então, as pessoas até porque estão passando por certos sofrimentos na dor da alma, mas elas se sentem envergonhadas ou bombardeadas. Se você for procurar isso, aquilo não é de Deus, você vai para o inferno, que não sei o quê, papapá. E aí chega o pior,
a pessoa não suporta a pressão psicológica e ela antecipa a vida dela a partir. E aí, quem responde por isso? Ninguém. Ninguém se responsabiliza, entendeu? Então, assim, já encerrando, primeiro eu quero agradecer. Nós está encerrando, nós. Foi 10 minutos, 5 minutos só. Pois é. Na semana que vem, o pessoal do YouTube vai ter o telefone. A gente pode colocar na semana que vem, mas porque no Instagram não é conectado, é no YouTube e na rádio. Entendeu? Bom, tá encerrando, mas ainda não. não. Mas falar, termina de falar. Ah, tá. Eu queria. Pode terminar de falar. Tá. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui e trazer uma pequena contribuição para promover o desenvolvimento espiritual, a elevação, o despertar da consciência espiritual, que nos dias atuais torna-se urgente que isso promova e aconteça. Ou seja, não tenhamos uma visão fechada. Cristo teve uma visão holística. Nem se pode falar holístico. O que é holístico? Holístico é corpo, mente e espírito. Isso é holístico. Não tem nada de misticismo, nem nada de esotérico. Então, Cristo cuidou. Então, nós estamos aqui como instrumentos na mão do Altíssimo. Você dentro da sua área, eu dentro da minha área, Giane dentro da área, o meu irmão dentro da área dele. E nós estamos diante de um mar, de uma multidão de pessoas que estão também carentes de algum conhecimento que não seja balela, que não seja para vender. Eu não estou vendendo produto. E nem estou aqui para encher a linguiça, mas eu estou dizendo o que eu vivenciei e que eu tenho experiência de ver soluções. Soluções. Então, eu tenho experiência, eu tenho convicção do que eu estou falando, como estou te vendo, estou aqui. Então, assim, eu quero apresentar esse nosso agradecimento, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te prospere. Amém? Prospere a rádio. Que o Eterno abençoe todos os nossos amigos, amigas, irmãs, irmãos que estão nos ouvindo. Se você está lá navegando, lá nos céus, que você seja abençoado. Se você está navegando lá nos oceanos, que você seja abençoado. Aonde você estiver, você seja abençoado nesse dia, amém? Com a paz, com a alegria, com a abundância. Se você estiver precisando, não deixe a sua mente corromper, como o apóstolo Paulo ele fala assim: transformai-vos as vossas mentes. Então, agora é o momento da transformação. É o momento da transformação. E os instrumentos portadores da transformação vai bater nessa pedra e não vai furar como água, mas vai romper os padrões. Vai romper e trazer a ação transformadora de vida, de